Ouça agora a palavra do pastor. Uma mensagem que pode mudar a sua vida. Acontecendo. E eram causas que para nós eram impossíveis. Problemas certamente que quando se pensava em resolver, já se dava um desespero porque não sabia por onde começar. E a gente sabe que hoje nós estamos já aproximadamente, eu acho a quinta semana, né? A quinta ou a quarta semana da campanha, e Deus, ele tem feito coisas maravilhosas. Ele tem promovido situações, tem gerado situações, e a gente tem visto o nosso Deus trabalhar de uma forma maravilhosa. Tanto na vida das crianças, como de jovens, como dos adultos, o ministério da igreja, Deus tem trabalhado. Porque aquilo que eu não posso fazer, que eu não tenho como fazer, o nosso Deus, ele pode fazer. Aquilo que não está dentro do nosso, da nossas possibilidades, está dentro das de Deus. Deus pode. Enquanto eu posso, Deus me ajuda a fazer. Ele me dá graça para que eu faça. Mas quando eu não posso mais, e quando eu olho que não tem mais nenhuma porta aberta, aí é a hora que Deus começa a abrir porta onde não tem parede, abrir rio no meio do deserto, fazer jorrar água de uma pedra, como aconteceu na transição do povo que saía do Egito. Tudo isso Deus faz. E será que Ele é o mesmo de hoje? É sim. Porque a palavra diz que Ele é o mesmo Deus de ontem, o mesmo Deus de hoje, e é o Deus de todo sempre. Ele será o de hoje, de amanhã, depois da manhã. Enquanto nós existirmos, Ele é Deus. Embora que a gente saia dessa vida para outra, para a eternidade, porque nós estamos aqui esperando a volta do Senhor, mas primeiro o arrebatamento da igreja, para se cumprir as promessas. Mas enquanto não acontecer, Deus é o Deus de cada amanhecer em nossas vidas. Até nos problemas que a gente passa, Deus é Deus nesta causa para resolver também. Quando eu vejo esse texto que a gente já está lendo por várias semanas, como falamos, que Jesus já chegou naquela cidade onde Lázaro estava morto há 4 dias em Betânia, o desespero já estava grande. Por quê? Não havia mais condição. Até porque já estava sepultado o homem. Não tinha como resolver a causa. Jesus chegou, quem sabe, aos olhos de alguém, pela visão de alguém. Jesus tenha chegado num tempo, quem sabe, atrasado. Jesus chegou depois do acontecimento. Só que Jesus chegou na hora certa. Olhe para seu irmão educadamente e diga: Jesus só chega na hora certa. Ele não chega adiantado e nem ele chega atrasado. Ele chega na hora certa. Embora que o funeral já tenha sido feito como o de Lázaro, embora que esteja levando para ser enterrado como aquele jovem filho daquela viúva na cidade de Naim,
de qualquer forma esteja acontecendo, embora que às vezes o juiz, o advogado, um promotor, um patrão, um chefe, um empresário, um gerente de uma empresa que você trabalha, tenha dado uma palavra, mas se Deus não deu a dele ainda, a palavra do homem está inválida, ela apenas está a se cumprir quando Deus determinar. Quando Deus determinar. Então não adianta a gente ficar abalado com situações, dizer, e agora? O que vai acontecer? Agora vai acontecer milagres. Agora vai acontecer coisas que você não esperava. Agora é que o mistério vai ser maior. Agora que a bênção vai ser dobrada. Porque Deus trabalha no secreto. E Ele escuta a nossa fé. O grito da fé chega aos ouvidos do nosso Deus. O grito da fé. Não é o grito, às vezes, do choro. Aquelas mulheres estavam chorando. As irmãs de Lázaro choravam, desesperada porque o seu irmão tinha morrido. Aqueles judeus que estavam ali, que saíram para a Betânia, que eram amigos daquela família, também lamentavam a morte de Lázaro. Isso foi algo muito triste para aquela família e para os seus amigos também. Mas existiu um momento em que a tristeza se transformou em alegria. Que aquilo que era triste agora começou a vir a alegria de volta. E é isso que a gente tem que entender. Que há momentos que a gente acha que tudo já terminou, que tudo já acabou, que não tem mais jeito. Mas se Jesus não disse ainda a última palavra, então aguarde, porque Ele vai se levantar para falar. Ele vai se levantar para falar. E quando ele fala, o homem obedece. E quando ele fala, os próprios demônios obedecem. Quando Jesus fala, o diabo ele se rende e obedece ao Senhor Jesus. Quando Jesus fala, a morte obedece a Jesus, porque a chave da morte está com Jesus Cristo. E foi a palavra que Jesus disse para aquela irmã de Lázaro, Marta: eu já tenho vos dito que se você crer, você vai ver a glória de Deus. Então hoje, quem sabe você não esteja, como muitas vezes eu repito esta palavra, você não esteja vendo Jesus, mas você está sentindo Ele. E hoje Jesus escolheu homens e mulheres que se chama homens de Deus e mulheres de Deus para ser usado na terra como boca profética, para profetizar e acontecer, para profetizar e se realizar aquilo que o Senhor tem falado. Então Deus é aquele que livra o homem de qualquer prisão, através do seu Filho, se você crê. Então todo aquele que crê, vê a glória de Deus. Eu estava lembrando, no tempo de Eliseu, que foi um dos profetas que Deus usou muito, Eliseu. Assim como usou Elias também, que Eliseu foi o seu sucessor. E a gente viu muitos milagres que Deus fez, coisas impossíveis acontecer.
coisa que você, na realidade, não tinha nem noção que aquilo ia acontecer. Por exemplo, aumentar o azeite daquela viúva. Todos conhecem essa história. Era fácil aumentar o azeite de uma vasilha, tornar várias vasilhas? Uma causa impossível. Aos olhos do homem que não crê, é algo que nunca vai acontecer. Mas a palavra diz que aqueles que crê, eles verão a glória de Deus. E quando a glória de Deus ela chega acompanhada de muitos milagres, irmãos. Quando a glória de Deus chega, ela chega acompanhada de resultados extraordinários na nossa vida. Foi um milagre grande aquele. Mas existiu algo importante também. Após aquele milagre da multiplicação do azeite, diz a palavra do Senhor que sucedeu também um dia que Eliseu, indo a Sumém, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava ali, dirigia-se ela a ele para que ele comesse pão, alimentasse a ele. E isso já ficou uma rotina de quando ele chegava em Sumé, existia esta mulher que era rica, tinha condições, ela o chamava e alimentava ele, e não só alimentava ele, mas alimentava um moço chamado Geazi, que andava com ele, que era o seu servo. E o que mais interessante é, diz que uma certa vez ela disse ao marido dela: eu tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Olha que observação ela fez. Eliseu nunca tinha feito nada por ela. Eliseu apenas o que fazia era se alimentar na casa dela. Era como se ali fosse um lugar para hospedar a ele e Geazi. Mas ela observava os passos daquele homem. Fala para o teu irmão que homem de Deus é observado. Se conhece quem é homem de Deus. Porque tem um caráter diferente. Quem é homem de Deus tem um caráter diferente. Tem uma postura diferente. Até as pessoas que não são crentes sabem quem é o homem de Deus ou quem não é. E ela falou para o marido dela: eu tenho observado que esse homem que passa aqui por nós, ele é um santo homem de Deus. E façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para lá se retirar, ou se retirará. Ou seja, chegando ele na casa dela, não ia ficar mais agora incômodo demais para ele estar ali, porque ela já resolveu ali com o marido dela fazer um quarto para Eliseu repousar. Os dias que ele estivesse em Sumé, estava ele repousando ali no lugar onde ela colocou tudo nos seus pequenos detalhes.
uma mesa para ele sentar para se alimentar, uma cadeira, colocou um candeeiro para que à noite clareasse a casa. Ela fez tudo direitinho, ela combinou com o seu marido. E assim foi feito. E a palavra diz que sucedeu dias que veio ali e retirou-se. E aquele quarto e se deitou ali. E então disse ao seu moço Geazi: chama esta mulher, ou seja, esta sunamita. E chamando ela, se pôs diante dela, porque ele dissera: dize-me, eis que tu nos tem tratado com tanto desvelo, que se há de fazer por ti? Ou seja, tu tem cuidado tanto de nós, o que é que tens para a gente fazer por ti? Aquela mulher, ela tinha riqueza, ela tinha uma casa suficiente para ela morar. É tanto que ela tinha colocado agora, feito um quarto ao lado do muro da sua casa para Eliseu repousar. Mas Eliseu sentiu o desejo de perguntar se ela precisava de alguma coisa. Se ela precisasse, ele tinha acesso aí até o rei. E quem sabe falar com ele, para que ele liberasse alguma coisa para ela. Aquela mulher olhou para ele e disse: eu não preciso de nada, porque eu vivo no meio do meu povo. Olha para teu irmão e diz: olha, quem vive no meio do povo de Deus não precisa de auxílio de homem de fora. O povo de Deus, ele sabe se realizar, ou seja, ele sabe se relacionar. O povo de Deus, ele sabe. Claro que aquela mulher não estava falando exatamente do povo de Deus, mas ela disse: eu vivo no meio do meu povo. Quer dizer, aqui eu tenho tudo. Se eu precisar de alguém, alguém chega para mim. Se eu precisar de mandar alguém em algum canto, alguém vai para mim. Então eu tenho tudo. Aí Geazi, porque servo é aquele que observa o seu senhor. Servo é aquele que ajuda o seu senhor. Servo não é aquele que quando vê o seu senhor ele despreza, não, ele se une a ele. Ele divide até aquilo que ele observa. Quando o seu senhor não está observando, ele diz: olha, eu estou percebendo que algo está acontecendo. E foi assim que Eliseu fez. Ele disse: eu percebo que essa mulher, ela não tem filho, e ela precisa de um filho que ela não tem. E quem sabe o que aquela mulher precisava realmente para completar toda a sua alegria, completar toda a sua convivência no meio do seu povo, era um filho, e isso ela não tinha. Era impossível para ela, porque era uma mulher estéril e ela não tinha filho. E Eliseu profetizou para ela. Eliseu profetizou para aquela mulher e disse desse jeito: olha, daqui a um tempo tu vais ter um filho. Tem algumas Bíblias que diz daqui a um ano tu vais ter um filho. Ela olhou para ele e disse: não minta para a tua serva. Por que ela disse isso? Porque ela não tinha como engravidar. Era impossível ela ter um filho.
Mas ela não entendeu o mistério na hora, que quem estava falando com ela não era só Eliseu, quem estava falando com ela era Deus, o próprio Deus, através da boca de Eliseu, estava dizendo que ia dar um filho a ela. No impossível da sua situação, ele ia tornar possível uma gravidez e ela ter um filho. O que é impossível para você é possível para Deus. Não desanime. O que até agora você tentou e não deu certo, deixa Deus fazer, porque Deus sabe fazer da maneira mais correta. E a palavra diz que no tempo profético, ou seja, no tempo profetizado por Eliseu, aquela mulher teve um filho. Que maravilha, né, irmãos? Que coisa maravilhosa, o Deus da causa impossível realizar sonhos. Ele ainda realiza sonhos nos dias de hoje, irmão. Então continue sonhando, porque você não vai terminar seus dias de vida do jeito que você está. Deus vai dar uma reviravolta em situações e vai fazer algo acontecer, e você vai entender que o que era impossível para você foi possível para Deus. Aquela mesma causa lá daquelas mulheres, Marta e Maria, em Betânia. Aí agora a palavra diz que aquele garoto cresceu. E uma certa vez ele saiu com seu pai, aonde ele plantava suas lavouras. E ele ficou ali com seu pai e certamente os que trabalhavam ali com seu pai. E de repente a palavra diz que aquele rapaz começou a sentir uma dor na cabeça. E ele gemia e dizendo: ai, a minha cabeça está doendo. E aquilo começou a incomodar o seu pai. E ele chega para um daqueles dos seus trabalhadores e ele diz: leva esse garoto até a sua mãe. E assim lhe foi trazido aquela criança, ou aquele garoto, foi levado até a presença da sua mãe, uma forte dor na cabeça, e a palavra de Deus diz que que ele estava sobre o joelho dela, ou seja, debaixo de oração, da hora que ele chegou até o meio-dia, e quando deu meio-dia, aquela criança morreu. E aí vem aquela mulher agora. Aquela criança morreu dentro da casa dela. Agora quem crê no Senhor Jesus Cristo, é como diz o profeta Isaías: quem crê no Senhor renova as suas forças, não vai baixar a cabeça, não vai se dar por vencido, não vai dizer eu não vou conseguir, não vai dar sim, você vai conseguir sim, porque Deus é quem vai conseguir por você. Aquela mulher lembrou do quarto que ela fez para aquele profeta. Pegou aquele garoto, eu não sei o tamanho dele, mas disse que era um menino. E levou e deitou aquele menino na cama que o profeta Eliseu dormia. Colocou aquela criança deitada lá. E agora deixou ele, fechou a porta e correu até onde o seu esposo estava trabalhando. E pediu a ele que lhe cedesse um servo e que abordasse um jumento para ela ir ter com o homem de Deus. E ele disse: como pode? Não é dia de sábado e nem é lua nova.
O que está acontecendo? Sabe o que ela falou? Está tudo bem. Você sabe o que você tem que dizer para a prova? Prova, eu sei que tu está me machucando, eu sei que tu está fazendo eu gemer, eu sei que tu está me fazendo me decepcionar com muitas coisas, mas eu vou dizer que diante da situação que eu estou passando e diante do meu Deus está tudo bem, porque Ele vai resolver todas as causas. E daí então, ela saiu e deu ordem àquele moço que não parasse em nenhum canto, até então ela mandar que parasse. E foi ao encontro do profeta Eliseu. E chegando ali no Monte Carmelo, estava ele e estava Geazi, e de longe o avistaram, aquela sunamita, e ele manda o seu servo Eliseu ao encontro dela e faz uma pergunta: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai tudo bem. O filho dela estava morto, mas ela disse: vai tudo bem, porque ela estava acreditando no Deus das causas impossíveis, da situação que não tinha mais jeito para ela, mas Deus ia agir poderosamente. E foi ali então que, atendendo a situação, ela conversa com o profeta Eliseu, e Eliseu envia o seu servo e pede que ele leve tipo um cajado que ele tinha, uma vara, e diz: olha, quando tu chega lá, tu coloca sobre a criança. E ele saiu na frente, e chegando lá, entrou no quarto onde estava aquela criança e colocou, e a criança permaneceu do mesmo jeito. E Eliseu chegando, estava a criança ainda morta. E a palavra de Deus diz que Eliseu subiu em cima da cama e deitou por cima daquela criança ali. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Tem cada coisa que Deus faz. Cada coisa que Deus faz e nos orienta a fazer. E ele deitou por cima daquela criança, assim diz a palavra. E a palavra do Senhor nos diz. Desse jeito, eu vou ler aqui, continuar lendo esse texto. Começando no texto que eu preguei para vocês agora. Aí a palavra diz desse jeito: e partiu ele, pois, e veio ao homem de Deus. E partiu ela, e pois veio ao homem de Deus. E ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. E agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo, vai bem com o teu marido, vai bem com o teu filho. E ela disse: vai bem. Tem hora, né, irmãos, que a gente às vezes reclama, né? A gente reclama. Às vezes a prova é pequena, dá para a gente passar, mas a gente reclama. A gente não sabe dizer que está tudo bem quando está faltando alguma coisa. Às vezes a gente sabe dizer: Deus, o Senhor não está olhando para mim não. Deus está olhando sim, Ele está vendo. Mas a Bíblia diz que o pouco sem Deus, o pouco com Deus, aliás, é muito, não é isso?
E o muito sem Deus é nada. Não está na Bíblia não, mas eu posso dizer nessa noite, o nada sem Deus já é tudo. Ou seja, o nada com Deus já é tudo. Você não tendo nada, mas tendo Deus, você tem tudo. Porque se você acreditar, Deus pode fazer um grande milagre na sua vida. Porque a palavra de Deus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. E a prova daquilo que nós esperamos. Então não existe, não tem mais jeito, não tem mais como, eu não sei como fazer, mas eu acredito, mas eu creio. E se isso é de coração, Deus age, porque está escrito no livro de Salmo que Deus realiza o desejo do nosso coração. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés. Olha a situação desta mulher. Mas chegou Geazi para retirar, e disse, porém, o homem de Deus, deixai-a, porque a sua alma nela está triste, de amargura, e o Senhor nos encobriu e não o manifestou. E disse ela, pedi eu, meu Senhor, algum filho? Não disse eu, não me enganes. Ela estava desesperada. E ele disse a Geazi, cinge os teus lombos e toma o meu bordão na tua mão e vai, se encontrar alguém, não saude. E se alguém te saudar, não lhe responda. E põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e o seguiu. E Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido. E voltou e encontrou-se com ele e lhe trouxe o aviso dizendo, não despertou o menino. Isso foi o resultado que Geazi disse, o menino não despertou, continua morto. Aquela mulher já tinha apresentado o seu desespero ao profeta. E a palavra de Deus diz que chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. O menino estava como? Estava morto. Então entrou ele, fechou a porta sobre ele e ambos, e orou ao Senhor. E subiu e deitou-se sobre o menino,